Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a live. Nossa convidada Naila Bernardes já está nos esperando. Hoje um tema muito importante, já que a gente fala sempre sobre essa briga, né? Homem muito masculino, mulher muito feminina, ou mulher muito masculina, homem muito feminino. É um tema que recorre aqui na machosfera e no meio conservador, como uma necessidade de reafirmação talvez do ego. Porém a gente sabe que tudo tem um fundamento. E por isso que eu trouxe uma mulher que estuda sobre isso e que pode nos auxiliar. Boa noite, Lucas. Boa noite, Naila. Nossa convidada já está aí. Eu vou desativar os comentários, pessoal, mas quem quiser, tem uma caixinha bem aqui, acho que no canto direito, para vocês, que vocês podem fazer a pergunta por ali. Mas já tem muita pergunta dos stories e a gente vai desenvolver a live em cima disso. Boa noite, Naila. Tudo bom? Tudo bem, minha querida, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Deixa eu ajustar aqui esse vídeo que quando entra ao vivo... Isso, corta, né? Corta um pouco da gente. Sim. Pronto. A gente tinha colocado aquelas caixinhas lá, mas graças a Deus teve muita procura. E o pessoal, ele gostou muito do tema. Que bom. Porque o que mais o homem briga hoje em dia no meio masculinista, e você conhece os rapazes lá do Redcast, o Bruno, já está um bom tempo no meio também, sabe que o que mais pega é a briga pela mulher empoderada, masculinizada, e recorrência de alguns produtores de conteúdo, às vezes sem conhecimento. Eu acredito que você que estuda para ser terapeuta, ou Orlando, tem muito mais propriedade para falar, mas a gente vê produtores de conteúdo da Rede Pio falando sobre polo masculino, polo feminino, e muitas vezes de uma maneira bem distorcida, né? Sim. Uma maneira vaga que torna o conhecimento, na verdade, a desinformação. E aí o pessoal fica meio confuso. E aí surgiu aquela pergunta muito boa, que a gente pode dar uma introdução na live com ela, né? Qual a influência do feminismo na distorção do papel da mulher na família, visto que o discurso feminino hoje trata a maternidade como um peso, que não suporta o serviço de casa como o maior fardo da face da terra. Isso aqui nada mais é do que a retirada da mulher, né, do polo feminino, o propriamente dito, né, e ao mesmo tempo da negação bíblica, né, do papel da mulher e do homem, onde a mulher, por mais que o pessoal tenha aquele medo do submissa, que na verdade é uma distorção também, eu posso até falar com propriedade que no meio masculinista o homem tem medo da palavra ressentido. Então são duas criptonitas, né, o ressentido e a submissa. Quando o homem quer tratar o seu ressentimento, ele nega e começa a criar vamos dizer assim, um obstáculo. Aí, o que é que você me diz hoje em dia a questão da mídia, forçando a mulher a fazer mais do que o que ela precisaria para que ela fosse feliz? Porque a gente vê mulheres com uma carreira brilhante, ganhando muito mais do que homens, não tem mais essa história de dizer que ganham menos e tudo, porque é uma questão de capacidade, a gente sabe disso. As multinacionais estão contratando muito mais mulheres hoje em dia, até para vender carros, peças de carro, etc., do que homens. E, assim, o que você acha que levou a mulher a fazer isso? Talvez a incapacidade momentânea que os homens estão tendo de lidar com as próprias responsabilidades, porque a mulher ela sempre foi um ser que a primazia do feminino é se manter viva, é conseguir recursos. O homem ele fazia isso de uma forma espontânea por ser desbravador, né? Mas o que você acha que esse embabaquecimento dos homens, porque as mulheres eu não acho que elas são erradas em evoluir. Eu acredito que é errado está o homem em se vitimizar e jogar uma âncora e ficar ali paralisado. E como tinha uma pergunta lá da live passada, que eu vou trazer para ela logo no início, que tem a ver também com esse textinho que a menina mandou aqui, que é do homem achar que ele não deve se desenvolver se for só para conseguir uma mulher.
E isso paralisa a vida do cidadão em tudo, não é só no relacionamento. Então, você se apresente para o pessoal aí, nada melhor do que você mesma para falar de si, e faça essa pequena introdução também, por favor. Gente, boa noite aí a todo mundo que está assistindo. Quero agradecer mais uma vez ao Márcio pelo convite, para a gente estar conversando, né, sobre esse tema tão importante, tão relevante aqui hoje. Espero que todo mundo goste. E eu sou mentora de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Tenho um curso chamado A Verdadeira Essência, que é um curso voltado para mulheres, né, que trabalha toda essa questão também da essência feminina também, através aí de algumas outras prerrogativas, né? Que a gente vai muito além da questão do feminino e do masculino. A gente tem que voltar na questão de bloqueios emocionais, traumas e tudo que envolve, de fato, né? Aquele posicionamento, aquelas decisões que aquela pessoa tem tomado, seja homem ou mulher, né? E recentemente eu também criei um curso para os homens, eu chamei o curso de Homem com Honra, que também segue essa mesma linha de raciocínio, né? Que a gente vai primeiro aí trabalhar essas questões mais intrínsecas, mas também falar da masculinidade. Sobre essa primeira questão que você trouxe, Márcio, da influência do feminismo, né? Querendo ou não, é algo que vai muito além do cenário que a gente vê hoje. Hoje a gente já está aí colhendo os primeiros o início dos frutos, né? Da ideologia, de tudo que foi plantado, de como que a gente veio absorvendo essa construção. Tem até uma aula no curso que eu chamei de construção audiovisual da mulher moderna. Porque isso foi se construindo através dos anos aí, das décadas, de uma forma geral, né? Com a influência da mídia, com a influência das cantoras, dos filmes, do que era realmente a mulher, o posicionamento da mulher, o posicionamento do homem, e isso vai entrando aí no nosso inconsciente e governando a nossa vida, a forma que a gente vai decidir tomar as decisões a partir do que a gente se alimenta, digamos assim, né? Então tem toda uma influência que é muito maior, talvez, do que o nosso trabalho, né? Aqui de formiguinha, de estar comunicando algo na rede social. Tem também uma mídia que é muito maior, que traz aí nos filmes o homem sem essa virilidade saudável, sem essa postura de decisão, de ação, e aquilo vai entrando no nosso imaginário, né? A gente vai valorizando o homem que não tem esse posicionamento masculino forte. E hoje a gente tem até aí, né, os influencers usando tops, usando coisas assim mais alternativas, aquela coisa que a gente não tem mais características claras, né, do masculino e do feminino, tá tudo meio andrógeno também. Então, é uma união multifatorial de muitas coisas que tá chegando nesse ponto das mulheres estarem aí perdidas na sua feminilidade, militando aí pelo feminismo, por direitos, mas que às vezes também tá indo ao encontro, né, da nossa essência, do que a gente precisa, e tá gerando toda essa confusão que a gente hoje tem que falar sobre o que seria o ideal do feminino, o que seria o ideal do masculino, coisas que eram tão naturais e básicas, né, mas foi realmente desconstruído pela essa mídia, tudo que foi sendo passado através dos anos, né? Então a gente teve aí também, além da mídia, a gente teve o advento da pílula anticoncepcional. Então, antes a mulher ela tinha também uma preservação, né, no âmbito sexual ali, que hoje a gente já não tem mais. A questão também da Revolução Industrial, quando a mulher foi começando a se inserir no mercado de trabalho. Então, isso tudo foi moldando a nossa sociedade para o que está hoje, né? Exatamente. Mas como eu falei, né? A gente vê muito homem usando a muleta da Red Pill para culpar a mulher que se desenvolve e taxá-la como um demônio na sociedade. Mas eu vejo, e aí você responde se achar pertinente ou não, porque eu sei que você tem muita amizade com vários produtores, mas assim, eu acredito que isso é uma opinião, não é uma questão de combater o que eles fazem, cada um faz com o seu conteúdo o que der mais demanda, né? Mas assim, você não acha que, de certa forma, o meio masculinista ficou impregnado de regras? São regras assim que pegam casos isolados e transformam em praticamente uma verdade absoluta. Eu vejo, no meu meio, pelo menos, da advocacia, várias mulheres bem-sucedidas se relacionando com homens abaixo dela, que eles têm o âmbito de desenvolvimento pessoal. Elas percebem neles e investem neles. Muitas vezes, algumas se decepcionam,
que também gera a insatisfação e o ressentimento na mulher, porque o cidadão que só prometia ser alguém não se desenvolveu, e ela investiu e tudo. Mas a gente percebe uma inverdade pelos produtores de conteúdo da Red Pill em falar e insistir, fazer perguntas até direcionadas, parecendo repórteres da mainstream, né? Que faz aquela perguntinha já lhe forçando a resposta. Eu percebo que eles forçam a resposta de que a hipergamia da mulher é absoluta. E que aquilo ali, muitos dizem até assim, mulher só olha para cima e homem consegue olhar para baixo como se fosse um ser assim, altamente bondoso. Só o homem, né? Mas eu, no meu meio, vejo várias advogadas, médicos e médicas bem-sucedidos e bem-sucedidas se relacionando com pessoas bem abaixo. Muitas delas quebram a cara também por estarem fazendo isso e investindo na pessoa. E às vezes a pessoa vai lá e dá aquele velho golpe na pessoa, tanto emocional quanto financeiro. E aí o que você acha que isso causa? Você também acha que isso causa muito mais desconforto para o homem que já não está se desenvolvendo bem, aquele homem que espera muito de uma mulher e não faz nada, não retribui nada. Aí você não acha que o conteúdo, assim, de certa forma, ele está sendo mal utilizado? Porque deveria ser um conhecimento para criar um filtro, né? E está criando, na verdade, uma barreira entre homens e mulheres. Sim. Esse é exatamente o ponto que eu refuto aí na Red Pill, né? Eu acho que tem um lado positivo, mas acaba que quando esse homem, às vezes imaturo, já traumatizado, com algum problema ali que já teve, né? Acabou se relacionando com uma mulher mais abusiva, aí ele encontra a Red Pill e faz daquilo ali, como você falou, né? Uma verdade absoluta a partir de uma experiência, talvez dele, às vezes nem dele, né? Muitos aí são jovens que nunca nem se relacionaram, não tiveram nem esse trauma na prática, mas pega ali o trauma de outro homem como algo absoluto, né? Nossa, então toda mulher realmente está só pensando no dinheiro, vai pegar meu dinheiro, vai me usar, vai fazer isso, fazer aquilo, vai me trair, porque toda mulher tem um monte de homem à disposição, então a mulher trai mais, a mulher não sei o quê. E aí vai entrando umas caixinhas, umas regras assim que não tem de fato um fundamento, porque cada situação vai ser uma situação. É claro que a gente tem que olhar e falar assim, não, realmente, que tipo de pessoa eu vou me relacionar? Como eu posso me precaver aqui, né? De estar entrando novamente num relacionamento com uma pessoa que não vai ter princípio moral, seja homem ou mulher, né? E você saber detectar. Mas como é que você vai conseguir saber detectar baseando isso numa neurose? Porque aí o pessoal não trabalha a inteligência emocional, não trabalha o passado, os traumas, o que tem que resolver emocionalmente, né? No conjunto de crenças dele, faz colocar mais crença negativa em relação ao sexo oposto e quer se esbarrar no meio da rua com uma pessoa maravilhosa que vai ser mil maravilhas, que vai respeitar, que vai fazer tudo de bom. Como que eu posso esperar que o outro me entregue algo de bom se eu só quero entregar a desconfiança? Se eu só quero entregar o meu medo? Se tudo que você faz eu estou analisando para ver se você não vai roubar meu dinheiro ou se você está por mim por um interesse, sei lá, sabe, atração negociada. Então o cara fica muito engessado e nessa cápsula que só vai assim, colocando mais medo e neurose, né? Agora, quando você, beleza, vamos supor, passou por um trauma, a sociedade está mesmo difícil, as mulheres estão mesmo aí para frente, sim, isso é uma realidade. Mas como que eu vou me preparar enquanto homem emocionalmente para identificar, né? Poxa, não, essa pessoa aqui, eu conheci ela, saí uma vez, saí duas, saí três, tô percebendo que é uma pessoa mais egoísta, que é uma pessoa que é mais autocentrada, não tá se importando comigo, não tá sendo recíproco e tá tudo bem, vou me afastar, vou conhecer outra pessoa. Não, a pessoa se fecha numa bolha, porque agora não... eu vou perder meu tempo, vou sair com uma pessoa, vou pagar um jantar para uma pessoa, porque nenhuma mulher vale a pena, não vale meu tempo, não vale. Só que às vezes é aquela coisa do extremismo, né? A gente não pode entrar nos extremos. Só que fica muito fácil entrar no extremo quando você encontra um conteúdo assim, né? Fatalista e determinista, no momento de fragilidade seu. Então, você já está fragilizado com alguma experiência aí que você teve com mulher ou com a ausência de experiências, né? Com mulheres, a falta de excesso de relato. Excesso de relato e ausência de experiência. Isso, e aí transforma aquilo quase numa religião, né? Então tá uma coisa meio que quase uma religião. Sim, tá tudo certo, né? A pessoa fala ali, a pessoa nem questiona,
não para pensar, não para aplicar na realidade, já toma como uma verdade absoluta e fica ali neurotizando em cima do caso, né? Eles perguntaram aqui que, na sua visão, o que interessa nessa feminilidade e o que ela é capaz de esperar do outro lado, com a mulher feminina, caso ela, no caso, assim, a mulher que tente voltar à feminilidade, o que é que ela pode esperar, né, do outro lado hoje em dia. Eu achei bem interessante porque isso aqui foi um homem que fez e, de certa forma, ele está questionando justamente os próprios homens, né? Que a mulher fazer a força para voltar à feminilidade dela, ela teria que esperar um homem também nos moldes antigos que estivesse disposto a tomar para si a responsabilidade da família, né? Sim. Aí ele está perguntando aqui, de certa forma, se você acha justo e, de certa forma, tem alguma valia para a mulher forçar essa feminilidade, né? A volta da feminilidade. Em termos, acho que quantitativos, é muito mais fácil você continuar sendo uma mulher programada da forma que as últimas décadas nos programaram. Então, seria muito mais fácil eu, por exemplo, seguir sendo uma pessoa ali com referências. Poxa, os homens são fracos, os homens traem, na minha família os casamentos não deram certo, eu que vou me bancar, eu que vou me... E aí, cultivando essa, entre aspas, energia masculina em mim, ao invés de falar assim, não, eu vou me reprogramar, igual a pergunta, né? Eu vou voltar para minha essência, vou voltar para minha feminilidade, porque isso é o melhor. Querendo ou não, o bom continua sendo bom. O correto, o melhor é isso. Então, por exemplo, eu acho justo, acho melhor para mim tentar ao máximo me posicionar. Tem momentos que até, talvez inconscientemente, ou algum gatilho, até eu mesma, que sou a pessoa estudiosa do tema, posso ter meu momento ali, poxa, eu acho que eu saí um pouco, fui um pouco combativa, fui um pouco, me excedi. Acontece, mas eu prefiro me colocar aí nesse lugar mais feminino. Mas o ônus disso é, como eu falei no início, como tá todo mundo invertido, parece mais fácil eu continuar lidando com isso de uma forma masculina e aceitando homens mais femininos e, tá bom, vai ser isso aqui porque não tem como resolver, não tem como mudar. Mas continua sendo uma opção ruim. Eu já vivi relacionamentos onde eu estava realmente assumindo mais à frente e a mulher ela não consegue, de fato, permanecer em uma relação a longo prazo se mutilando, né? Mutilando essa parte, entre aspas, feminina. Do mesmo modo, acredito que o homem também, né? Quando a mulher não permite que o homem expresse sua masculinidade saudável, não respeita, não dá esse lugar para ele também fica totalmente insatisfeito na relação e aí abre precedente até para depressão realmente no homem, né? A mulher ela tende a ansiedade com a masculinidade, com a essência masculina alta, né? Ela fica mais ansiosa e o homem ele tende à depressão. Então não é um posicionamento bom. Agora que talvez seja raro um homem masculino bem posicionado encontrar realmente essa mulher feminina para eles se equilibrarem, seguirem juntos e vice-versa, é algo que eu acho que não é tão comum nos dias de hoje, né? Eu até complemento essa pergunta dele. Eu acho que hoje as poucas pessoas boas que restam, como você disse, elas fazem um esforço para tentar se adequar ao que mandam, ao que a sociedade quer, para conseguir um relacionamento e muitas vezes, por estarem se envolvendo de uma forma distorcida do que acredita, ela perde aquela oportunidade que eu costumo falar para o pessoal que me segue, que se você está seguindo o seu caminho, se desenvolvendo e mantendo seu foco, não que você vai esperar, como muitas vezes a religião manda, espere o enviado de Deus, Deus vai mandar o seu, mas sim também, de uma certa forma isso, mas assim, a pessoa que está lá se desenvolvendo e tem seus critérios, ela não precisa se preocupar em ter um relacionamento. O relacionamento é uma consequência, né? Se você mergulha num relacionamento e se molda aos fatores sociais, vai passar algumas pessoas boas, você não vai perceber, porque você está envolvido já, e como você é uma pessoa de bom caráter, você não vai estar chavecando e nem dando abertura para uma pessoa boa que possa passar pela sua vida. Aí eu acredito assim que muitas reclamações, e a gente vê assim também outras inverdades dos conteúdos, é dizer assim, o direct da mulher é cheio de opções. Será que a boa mulher ela mais se ofende com aquilo do que se sentir
é inflado, eu acredito que uma boa mulher, mas se ofende com aquele tipo de abordagem de direct. Muitas dizem que recebe até fotos pessoais, né, do cidadão. Então, assim, você não acha que isso é também uma inverdade que continua nutrindo a paranoia, né, no homem? De que a mulher tem várias opções e eu tenho que batalhar, me desenvolver demais para conseguir uma chance, que é aquela até palavra que eles gostam de usar, com uma honradinha ou um unicórnio. Eu não acho, né, que seja assim, porque eu acho que a boa mulher, ela também está aqui na sociedade, paralelamente. Às vezes não está na neurose que o homem está, de conseguir um relacionamento, porque o homem, de certa forma, ele se sente mais motivado quando ele tem uma parceira. A mulher consegue, eu acredito que isso é até já abordado pela psicologia, a mulher consegue viver sozinha, de uma certa maneira, depois de uma certa idade, melhor do que um homem. O homem ele tem aquela necessidade de ter uma família, de ser provedor. Isso é social e biológico, né? Então, você não acha que, de certa forma, essas verdades que nutrem na cabeça do homem, que ele está sempre perdendo e que ele está sempre correndo atrás do prejuízo, isso prejudica o cidadão? Ele deveria usar aquilo ali como conhecimento para ele focar no dele, né? E no meio do caminho ele poderia encontrar boa pessoa assim, que é isso que acontece com quase todo mundo que casou bem hoje em dia. A pessoa está ali focada no dele, se desenvolver um grande médico, um grande advogado, um grande engenheiro, e às vezes casa com 40, com uma moça de 30. O que é que tem? Não tem nada demais. Aí o pessoal hoje em dia na sociedade está falando assim, não, a mulher mais nova, ela é manipulada pelo mais velho. Muitas vezes não, aquela mulher de 30 tem uma cabeça melhor até do que o cidadão. Mas as grandes inverdades que são disseminadas é que a mulher de 30, se ela for uma boa mulher e estiver focando na carreira dela, a maioria coloca na cabeça que se ela não casou até os 30 também, ela viveu uma vida de esgoto, né, de promiscuidade. E a gente sabe que não é. Entendeu? Até porque aquela mulher bem desenvolvida, na minha concepção de vida, pela minha experiência, que eu já sou uma pessoa de 44 anos, eu vejo boas mulheres de 30 anos que, na verdade, tiveram 2 ou 3 relacionamentos e focaram na carreira dela. Não tem como a pessoa focar na carreira, se desenvolver, passar em concursos públicos e estar na balada. É até uma... Geralmente, quem está ali naquela balada são aquelas pessoas eternos filhinhos de mamãe e filhinhos de papai. Uhum. Ou milionários, né? Herdeiros. Uhum. Aí eu queria que você, como uma mulher, também passasse essa sua impressão. Se você também acha que está sendo distorcido o fato da mulher carreirista, como eles chamam, porque eu acho que ela está ali focando no dela. Algumas vão sim ter o jogo de cintura de viver uma vida dupla, mas aquela que realmente se desenvolveu boa pessoa, é fácil de ser separada. Porque você percebe pelas atitudes da pessoa, pela abordagem, até quando você mesmo aborda aquela pessoa, a forma dela recepcionar é diferente. Ela não é uma caçadora, como você mesma disse. A mulher, às vezes, ela vai para o polo masculino e ela vira uma caçadora nas baladas, que não era assim, né? As mulheres elas esperavam ser cortejadas, mas por essa questão do movimento, do primeiro movimento agora tem que ser necessário, porque os homens estão acanhados. Você não acha também que está maquiando boas pessoas e aquelas pessoas, por causa dessas regrinhas, acabam ficando uma cortina de fumaça, né? Encobertas pelas regrinhas, e aí os caras ficam dizendo, não existe, é difícil, e não sei o quê. Aí parece, já me disseram até que eu moro no mundo cor-de-rosa, que eu vivo no mundo cor-de-rosa, e eu nunca quebrei a cara, nunca perdi patrimônio, já fui casado, já me divorciei, e foi super legal, assim, tranquilo de resolver, porque eu sabia me comportar e sabia entrar em acordo. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas querem só o venha nós, né? Elas não esperam um acordo, ou até mesmo pelo fato de forçar, como você disse, uma relação com o que não serve, você vai se enviesando para aquele lado que a sociedade quer lhe moldar e esquece sua essência. E você não acha também que as boas mulheres, elas percebem isso, que elas chegam num ambiente assim e o pessoal está, como é que a gente pode dizer, esperando a atitude da mulher, porém se ela tomar atitude, ela é julgada. Tá muito complicado, né? Dentro desse mar de regras, no fim das contas, você tem que ficar parado e não fazer nada, nem o homem nem a mulher, porque sempre vai ter uma exceção à regra, um julgamento à regra, um certo e errado. No início desse ano, eu até arquivei meu feed, porque eu já estava, sabe, quando eu mesma comecei a questionar alguns conteúdos que eu fiz. Porque às vezes a gente quer passar um conteúdo ali em 15 segundos, em 1 minuto, e não contempla toda a questão. E às vezes passa para o público final uma regra que
não era para ser uma regra absoluta, mas aquela pessoa que está buscando ali um conhecimento rápido, raso, vai ouvir e atribuir aquilo ali como uma verdade absoluta, né? Então, o que eu vejo que acontece muito é que essa teoria ela é firmada em cima de uma análise da mulher moderna enquanto... Que mulher que eles estão analisando, né? Eles pegam aí os vídeos dos TikToks, dessa mulher que está realmente no Instagram mostrando o peito, mostrando a bunda, fazendo dancinha, sensualizando, achando que é bonito fazer trend, né? De ai, nossa, um velho tá pagando coisa para mim, ai, nossa, fui para balada sem dinheiro e, né, me bancaram. Então, pega essa mulher como referência, e que é a mulher realmente que está aí totalmente distorcida na balada. Essa mulher, ela existe. Mas aí você pega essa mulher e faz com que pareça que todas as mulheres estão vivendo isso. Igual você falou, o direct de toda mulher é cheio de contatinho. E o homem não tem com quem se relacionar. Gente, não é assim. Existem pessoas e pessoas. Tem a mulher que está se posicionando ali como uma coisa mais sexual, sensual, e ela sim vai receber um monte de elogio de pessoas que estão talvez querendo ter uma relação sexual com ela. Mas isso quer dizer que é algo bom? Por exemplo, se um cara que fala, a mulher tem um monte de contatinho, você queria ser essa mulher recebendo um monte de contatinho quando mostra, sabe, se mostra ali seminua? Isso ia refletir algo de felicidade para você? Você se imagina uma mulher feliz se você estivesse no lugar dela? Então, fala assim como se fosse uma vantagem. Nossa, mas ela tem um monte de contatinho e eu não. Mas, cara, não é uma vantagem. Quem disse que é uma coisa boa isso, né? Agora, o que eu vejo é que a gente vai, assim, cada um tem a sua bolha. Eu recebi muitas alunas, inclusive algumas com 20 e poucos anos, que eram mulheres que nunca tiveram uma relação sexual, que nunca namoraram também, que estavam aí procurando um parceiro, ou que tiveram um namoro com um cara que ele que foi a pessoa tóxica, ele que traiu, ele que usou, ele que manipulou. Entende? Então tem mulheres boas que caem na mão também de homens que só estão ali pela questão sexual, e elas se entregam e aí ficam a ver navios também, entende? E aí, nesse lado, por exemplo, existe muito uma corrente de conteúdo já entre as mulheres que é do homem narcisista, né? Da mulher que se traumatizou ali com um cara manipulador, começar a criar esse conteúdo dessa tribo também, né? E será que todo homem é narcisista? E também é um ponto negativo, sabe? Que eu vejo. Então, eu segui um caminho assim, que ele não vai nem para um extremo nem para o outro. Eu não acho que se eu estivesse na internet falando assim, porque o homem quando faz isso, ele está te enganando. O homem quando ele fala que vai te namorar, mas é um sinal de que ele não vai. Sabe aquela coisa, conteúdo de sinal? Esse sinal, aquele sinal. Aí a red flag, né, no universo aí da red pill. Isso é bandeira verde, isso é bandeira vermelha. Cuidado com esse sinal. Querendo ou não, o público ele quer esse conteúdo. Talvez se eu estivesse fazendo esse conteúdo, eu estava muito maior aqui no Instagram, né? Falando dessa forma. Mas eu realmente não tenho estômago. Não tenho estômago, porque não é assim. Não é assim. Eu mesmo tive um relacionamento com uma pessoa que nem foi eu que falei que era narcisista, né? Foi uma terceira pessoa, uma psicóloga que analisou e falou: eu acho que essa pessoa ali tem traços narcisistas mesmo e tal. Eu estudei o transtorno narcisista por um tempo, mas eu falei, cara, eu vou me amargurar em cima dessa história e ficar aqui na internet falando para as mulheres terem cuidado com os narcisistas? Não faz sentido. O que faz sentido é preparar essas pessoas, seja homem ou mulher, para ter um autocuidado com si, uma autopercepção a ponto de, poxa, estou percebendo que aquela pessoa não tem respeito comigo, não está sendo uma pessoa verdadeira, não é uma dinâmica saudável. Então eu vou, como um adulto emocionalmente saudável, me retirar dessa dinâmica. Isso é muito mais importante do que ficar apontando o dedo e julgando, porque aí tu vive a vida em estado de alerta. Por exemplo, poderia estar em estado de alerta até hoje. Narcisista, narcisista. Tô detectando um narcisista. E aí, o que eu vou fazer com o meu sistema de crenças também, sabe? A gente coloca um óculos que a gente se programa só para ver aquela maldade. E a gente não consegue ver o lado bom, as coisas boas também no outro. Então, acho que isso é um ponto muito importante também, sabe? Que
às vezes, esse homem que está consumindo conteúdo muito extremista vai se deparar aí com várias mulheres boas no trabalho, numa academia, tá passando mulher boa perto dele o tempo inteiro, mas ele tá tão vendo assim, aquela menina na academia, olha, tá com shortinho, tá se amostrando, porque ele só quer ver a menina que tá naquele molde para validar a crença dele de que toda mulher não vale nada. Mas outras 10 meninas ali que estão malhando, que são a nerdzinha, a magrinha que tá com camisão. Tem várias pessoas na academia. Aí essas aí ele não quer nem reparar, porque ele tá só com foco em procurar aquilo que reforça a crença dele. Então, isso é que é ruim, sabe? A gente passar por pessoas boas e por a gente não estar querendo enxergar a bondade em nada também, a gente nem entra no nosso radar, né? Foi aquela questão que eu falei. A boa mulher, ela vira um refém da cortina de fumaça, né? Ela é aquela falácia que o pessoal da minoria, a invisibilidade. Aí a gente pode dizer que então que existe a invisibilidade da boa mulher. Porque como a mulher que chama mais atenção é a mulher bunda, me desculpa até a expressão, mas ela acaba ofuscando aquela mulher do blusão, que está ali se resguardando, e o cidadão às vezes é a tiazinha, vem treinar também, porque ele só quer olhar a shapeada, a que está seguindo a modinha. Inclusive tem uma pergunta aqui de uma pessoa muito boa, que já fez até uma consultoria comigo, uma mulher. Aí ela fala bem assim: Naila, como ser feminina sem parecer caricata? Nós sabemos que vários homens nos rodeiam e assim, ela se sente pressionada de uma certa forma a se manter nos moldes, como a gente acabou de falar. Ela, em vez de usar blusão, que ela sabe que vai ficar invisível, ela acaba usando a roupa que a sociedade tem como padrão, que é para a sexualização de tudo, né? Porque eu não acho hoje em dia que seja só objetificação feminina. O homem está objetificado também. A cabeça do homem está treinada para ele ser uma máquina, um objeto sexual e uma máquina de sexo. Porque o cidadão hoje, que diz que não vai se desenvolver porque ele vai se desenvolver só para conseguir uma mulher, ele está limitando a vida dele, o desenvolvimento pessoal, que ele poderia ajudar a família, parentes, ele mesmo na velhice, está limitando só a relação. Então você acha assim que realmente a mulher que tem hoje que ser mais feminina, ela vai se tornar caricata para a sociedade? Eu acredito que, a minha opinião, né? Você vai dar a sua, é que ela vira invisível. Ela fica invisível aos olhos da sociedade. Porque por ela, ou então vai ser chamada de fresca, né? Ela é muito fresquinha, menininha. O que é que você acha? Assim, que esse mar de homens força realmente a mulher, ou ela não? Ou isso aqui é mais uma questão de, como é que a gente pode falar, de personalidade, de manter sua personalidade? Eu acho que é uma questão de manter a sua personalidade, a sua verdade, o que você se sente confortável, né? Ainda mais quando se trata de roupa, de posicionamento, não tem esse lado caricato, né? Igual tem muito perfil de feminilidade também que traz esse caricato, né? E pega muito, eu também não sou muito dessa vibe. Porque fica aquela coisa, a mulher feminina, ela fala baixinho. A mulher feminina, ela tem um tom de voz assim, assim, assado. A mulher feminina, ela não pode rir alto. A mulher feminina, ela não pode fazer movimentos bruscos. E começa assim, não, porque não pode isso, não pode isso, não pode isso, também para trazer ali um sistema de regras dentro do que é interpretado como feminino. É claro que tem algumas coisas que realmente fogem aí, né, a uma característica feminina, mas eu sempre trabalho de dentro para fora. Se você dentro da tua mente, dentro da tua essência, você tá em paz com o teu feminino, não tá lutando contra o masculino, que é esse o que é da questão. É fazer essa mulher fazer as pazes com o masculino. Aí ela se torna uma mulher feminina. Porque quando a mulher ela tá em guerra com o masculino, por exemplo, tá com raiva do pai dela, o pai traiu a mãe, o avô não sei o quê, sempre a gente ouvindo que homem trai, que homem isso. Quando a gente tá com esse conjunto de crenças na nossa cabeça, por mais que a gente queira ser feminina, a gente vai continuar sendo combativa como um mecanismo de defesa. Então a gente não consegue se conectar nessa essência feminina. Então, a minha visão sobre essa questão de como se manifesta a essência feminina é muito voltada para isso, sabe? De analisar ali e fazer as pazes com o masculino. E aí vai ser refletido.
Às vezes eu posso ter uma cliente que ela antes já tinha esse posicionamento de se expor mais, de se sexualizar, por achar normal, né? Porque tá muito normal na nossa cultura hoje em dia. E aí quando ela se reconecta, ela fica um pouco mais eu quero usar uma roupa mais fechada, eu quero fazer um posicionamento assim. Mas por quê? Porque antes ela mudou dentro dela e aquilo deu vontade dela mudar a roupa dela. Não é pegar um guarda-roupa específico e agora você se veste assim e aí você vai ser uma mulher feminina. Porque não vai. Agora, eu acho assim, sobre a roupa, por exemplo, na academia, nos lugares, eu acho que a gente não precisa ficar usando roupas tão caretas do tipo assim, nossa, agora também vou andar quase de burca, vestido longo, toda tampada. Não, se você gosta de um vestidão, aí beleza, você tá vestindo uma coisa que você gosta. Agora, se você não gosta, você pode ser uma mulher que tá na essência feminina de moletom. Não, tô ali, vou malhar de moletom, vou na padaria, quero ir de... Sabe, não tem uma roupa que vai transmitir uma feminilidade, né? Agora também esse equilíbrio. Eu acho que não precisa nem se vulgarizar. Acho que tem muitas roupas, muitos vestidos, que às vezes tem um recorte, mostra ali um pouco da barriga, um cropped, alguma coisa assim, que você fica elegante, não fica vulgar, mas você tá ali meio que mais moderna, né? Não tá totalmente coberta e traz esse equilíbrio, assim, não ficar aquela coisa nem freira, nem também, agora eu vou ter que tá com, né, um decotão, uma mini saia, porque senão nenhum homem vai olhar para mim, né? Tem até uns conteúdos que saíram aqui recentemente, eu acho que você deve ter visto algum reels, né? De uma mulher super bem vestida, bem elegante, e aí ela passava e o pessoal filmando a reação das pessoas ao redor. Como tá tão raro uma mulher bem vestida, também tá chamando a atenção, né? Não só essa mulher que tá andando aí seminua. E você vê que eu até repostei esse vídeo. Ela não deixou de ser feminina ali e nem sensual. Sim. Ela valorizou bastante o corpo dela sem precisar ficar seminua, né? Sim. Exato. Você define hoje a feminilidade de que forma na sociedade? Porque nos tempos antigos, o pessoal definia como uma mulher que seria a mãe dos filhos e a gerente da família. Porque o homem só precisaria se preocupar com o externo, com o trabalho. E hoje a gente tem a mulher no mercado de trabalho também, graças a Deus, menos dependente, no sentido de que ela pode hoje escolher também. E isso que está causando medo nos camaradas, o fato da mulher também poder escolher. O que é que você define hoje como uma mulher feminina que não precisa ser capaz? A mulher feminina não precisa ser dependente, mas você acha assim que dá para ser feminina na sociedade atual, sendo também uma mulher, não vou falar empoderada, mas uma mulher com presença e status? Eu acho que dá para conciliar. A mulher, ela, para ser feminina, hoje em dia, não necessariamente ela vai ser uma mulher que vai ser 100% do lar. Porque hoje, na prática, isso não é tão fácil. Porque o próprio homem, muitas das vezes, né, na média, ele não vai conseguir estruturar plenamente um lar onde ele se banque a esposa, banque os filhos. Seria o ideal? Perfeito. Seria muito legal se desse para ser dessa forma e a mulher pudesse realmente cuidar ali da casa, da família, dos filhos. É um trabalho em equipe que eu acho que flui muito bem. Mas, na prática, eu vejo que ainda essa contribuição financeira da mulher dentro do lar, ela é pertinente, ela é necessária. E até algumas mulheres não querem se dedicar 100% a ficar em casa, né? Agora, eu acho que é um desafio equilibrar realmente. E a mulher ter essa sabedoria de separar. Poxa, agora eu estou no meu ambiente de trabalho. Então, aqui eu vou exercitar um pouco mais de aspectos como comando, talvez ali uma energia mais séria, algo mais rígido, que seria interpretado como uma energia masculina. Mas quando essa mulher ela está no ambiente da casa dela, ela tem que ter essa transição. Poxa, agora eu estou na minha área aqui de conforto, então eu posso tirar essa armadura que eu uso, né, lá no trabalho, lá fora, e aqui eu posso ser uma mulher realmente relaxada, feminina, que estou em unidade com o meu parceiro e em uma energia de cooperação, e não uma energia de competição.
acontece assim também muito uma vibe de competição atualmente, né? Porque aí o casal, os dois trabalham e aí fica uma coisa assim que ao invés de somar, acaba se dividindo, né? Exato. Eu vou até corrigir uma injustiça. Acho que foi até com a sua presença lá no Redcast que falaram da Meryl Streep no Diabo Veste Prada. Eu acredito que ali seria, sim, uma mulher equilibrada. Porque a gente percebe em várias partes do filme que ela chega em casa, ela tem as filhas e o marido. E na casa dela, ela não me pareceu, como falaram lá no filme, que ela era uma mulher mandatária, super masculina. O que é que você acha de assistir esse filme também? Você teve a mesma impressão que eu, que ali tem um certo equilíbrio, porque apesar dela... E acredito até que por ela ser uma expert do mundo da moda, ela está inserida justamente no que a mulher, em sua essência, gosta de fazer, que é cuidado pessoal, moda, a questão de estética, a questão de saúde. São as áreas que realmente vocês gostam. E se ela chegou no topo, nada mais justo do que ela ser a manda-chuva da empresa e dentro da casa dela, para mim, na minha opinião, né, pessoal, ela tem uma vida super ok. 2 filhas e um marido. Eu não vi ali o estereótipo da autora daquela outra série que Sex and the City, que ela abriu mão de tudo na vida real, acabou até ficando hoje em dia divorciada e tem filhos, como ela mesma diz num relato para a CNN, se não me engano, que hoje ela se arrepende até de ter escrito a série, porque ela percebe que influenciou outras mulheres a fazerem a burrada que ela fez. Aí, o que é que você acha ali daquela questão? Eu acho que houve uma certa injustiça do personagem ali, porque eu acreditei que ela estava bem inserida ali naquele papel. Não foi no meu programa, eu acho, que a gente falou sobre esse filme, não, porque eu não tô lembrada. Mas esse filme eu assisti tem bastante tempo. Não lembro muito de como que foi as cenas dela em família. Então vou ficar te devendo aí o feedback mais fidedigno, né? Tudo bem. Mas eu acredito que os cargos de liderança, né, de decisão, eles são muito associados a essa questão de uma postura masculina, né? E eu não acho que necessariamente todos os cargos de decisão, de liderança, têm que ser resguardados para homens. Eu acho que realmente existem mulheres muito competentes que podem estar decidindo, que podem estar realmente aí nesse momento no trabalho, exercitando essas características mais dominantes, digamos assim. Mas é o que você disse, né? E o que eu também já falei, ao retorno ali para o lar, você tem que ter certeza que essa carga horária que essa mulher passa fora de casa, digamos assim, não está causando uma ruptura no lar dela. Então, em termos de prioridade, eu diria, eu quero manter aí para minha vida quando eu estiver casada, esse equilíbrio de, poxa, eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, mas o quanto que isso pode estar impactando aqui na criação do meu filho, né? Eu estou negligenciando algo aqui na minha casa, que eu poderia priorizar a minha casa, então eu vou tentar e sugiro aí para as mulheres que tentem também ter certeza que o seu lar está bem assistido, para não ter essa questão, poxa, eu me dediquei totalmente a uma vida profissional, aquilo ali era o cerne, né, o centro da minha vida, e no final não vi meus filhos crescerem, gritava, chegava em casa estressada, não estava, né, com cabeça, e isso me atrapalhou aqui dentro do meu lar. Eu acho que isso é um prejuízo realmente que a mulher hoje é um desafio realmente a gente conseguir equilibrar, mas que dentro da Constituição, né, social que se tem, é o que vai acontecer na maioria dos lares, né? Realmente ela ter que se dividir. E, inclusive, né, em piores situações, até as mães solteiras, né, que tem muito ainda, que ainda é pior. Exato. Aqui tem um elogio, elogiaram, falando, lá ainda acompanha o seu trabalho desde o primeiro Redcast, que foi, eu acredito, onde você ficou mais conhecida, né, no meio masculinista. Parabéns. Aí a pergunta é só assim, vale a pena ser conservadora? Para mim, vale, né? Porque eu não saberia não ser. Então, é o que me... Para mim, não tem escolha, sabe? Assim, se eu quisesse hoje falar assim, vou ficar da pá virada, não tenho muito o dom. Então, não tem outra Naila para ser. Essa pergunta veio para nós dois aqui. Eu já fui, né? Mas não sei você. Vocês já foram de esquerda? Se sim, o que fez vocês mudarem? Não, nunca fui, né? Mas assim, meu posicionamento político ele foi mais esclarecido para mim nos últimos anos, né?
a princípio, nem tinha esse viés. Ah, eu sou de esquerda, não sou, mas nunca me identifiquei, né, com o nosso partido aí mais de esquerda, com essa vibe. Então, mas percebo que, querendo ou não, ali na faculdade, a gente vai sendo influenciado um pouquinho, né? Tem uma doutrinação também nessa questão política e também na questão do feminismo, né? De às vezes você, eu não aceito tal coisa, eu não aceito que homem isso, que aquilo. E aí, detalhes, assim, eu vi que eu corrigi em mim, sabe? Que eram pequenas raizezinhas de feminismo que, com essa minha maturidade que eu tenho hoje, eu peguei e falei, não, isso aqui é só uma visão geral que me foi imposta, mas que eu não concordo. Então, às vezes, a gente tem que parar para questionar as coisas, né? É só questionar o porquê que você acredita no que você acredita e parar para pensar um pouco, né? Mas a questão política, eu nunca fui de esquerda. Eu fui porque eu tive um primo aqui bem influente. Ele chegou a ser prefeito, depois deputado federal e governador do estado, e ele era do PT. E por uma questão de que na época o partido ainda era dos trabalhadores realmente. Hoje em dia a gente sabe que o viés é outro, né? A perseguição das lacrações. Mas, assim, eu acredito que o que as pessoas que se desenvolveram nesse meio tempo, como você disse, da faculdade até a vida profissional, a tendência realmente é para o conservadorismo, porque chega uma hora que você não aguenta a surra que você toma da sociedade se você for uma pessoa boa e 95% de sua vida, e para aqueles 5% que você é cancelado. Então, a gente começa a perceber as controvérsias, né, desse pessoal, e aí você tende mais para o lado conservador realmente. Isso aí eu estou explicando já porque eu mudei, né? Mudei para o lado mais conservador, apesar de não ser fanboy de nenhum político. Eu acredito que ninguém deve ter político de estimação. Você deve votar de acordo com o que for bom para a sua carreira profissional e para a sua posição atual, social e futura, né? Porque você tem que estar sempre melhorando. Sim. Agora vamos aqui para outras. Aqui foi uma pergunta assim, você responde se quiser também. Se foi aquela de vale a pena ser conservadora, e a pessoa depois perguntou de novo, assim, se você, sendo uma boa mulher, e todo mundo hoje em dia percebe que você já se manteve mesmo, como você disse, com pouca aceitação pública, no sentido de ganhar muitos seguidores, se você acha que isso vale a pena, você conhece outras boas mulheres também, ou se realmente é um mito que isso é uma minoria? Não, eu conheço várias outras mulheres que seguem essa minha linha. Mulheres aí que estão realmente se preservando, né? Não tá aí colocando a intimidade nas redes sociais, que quer constituir família, que quer realmente se dedicar à sua família, ao lar, que tenta e contra essa programação aí dessa mulher totalmente combativa, né? E se tornando também mulheres mais femininas. Então eu conheço muita mulher que pende para esse lado, né? Talvez porque é meu ciclo de convivência. Então eu não estou rodeada também de muitas mulheres que tá fazendo coisas que eu não costumo fazer, né? Então é a nossa convivência, né? Tinha um ditado na época do meu avô, até postei, com o corte do Sedutor Afro, do Amorim, que ele disse que agora está se relacionando porque mudou os ambientes onde ele andava. E já dizia os antigos, né? Quem com porco se mistura, os farelos come. Então não adianta você estar andando em lugares ruins, para não ser pejorativo também na palavra, né? E querer achar ouro ali, né? Uhum. Impossível. E eu vou longe na sua colocação. Existe muita gente boa, mulher e homem, inclusive fora das redes. Até porque são pessoas que estão fazendo os corres deles aí, e muitas vezes de classe social baixa, que não tem acesso nem tempo para estar na internet, ou até tem, mas não dá valor àquilo, porque sabe que ele necessita daquela hora cara que ele tem de vida. E aquela pessoa, às vezes, é uma frentista, se for uma mulher, né? Caixa de supermercado, atendente de farmácia, professora. Mas o cidadão coloca na cabeça dele que é um erro masculino olhar para baixo, porque ele tem que esperar a mulher olhar para baixo, e fica aquela manobra como você disse. Um espera pelo outro e envelhecem, né? Envelhecem esperando. Sim, sim, pois é. E eu acredito que, querendo ou não,
essa atitude de caça, digamos assim, de ir ao encontro da mulher, é um movimento mais masculino também, né? Então, acaba que tá um pouco mais na mão do homem essa busca, né? E se o homem ele para de buscar, realmente fica ainda mais complicado, entre aspas, ali para a mulher, porque ou ela vai ter que convidar os homens para sair, né? Ou ela vai ter que realmente esperar um homem identificá-la como uma boa mulher, uma mulher que ele tem algum tipo de atração e realmente se mover a essa mulher, né? Tem uma pergunta boa aqui, eu não ia fazer não, porque é bem clichê da machosfera, né? Da Red Pill, que é assim, existe ex-feminista após os 30 ou é cilada, se essa pessoa é mais uma daquelas que vai para a igreja para zerar a quilometragem, como o pessoal diz. Eu vou responder a minha parte, você depois complementa. Eu acredito assim, se você, homem, conheceu a Red Pill, se arrependeu das tranqueiras que andou na sua vida, e você está com mais de 30, e a maioria está, fora os novinhos que pegam os relatos e experiências dos outros e tornam a vida deles um inferno, porque toda mulher vira um demônio, mas estou falando do homem que experienciou mesmo em vida relacionamentos ruins e começou a ficar ressentido. Se esse homem com 40, 30 anos se acha uma pessoa de valor, uma pessoa que pode e merece uma pessoa boa, por que será que a pessoa faz uma pergunta dessa, né? A gente fica pensando, será que a mulher também de 30, que mesmo que ela tenha vivido uma vida um pouco mais de rua, mais promíscua, até aqueles 28, 30 anos, será que realmente ela não mudou? Ela vai ser sempre uma mulher ruim, uma cilada? Eu acredito aqui que essa pergunta ela deveria ser respondida com uma autoanálise, né? Porque só aquela pessoa que não pode mudar, independente de ser uma conversão religiosa, até mesmo uma pessoa sofrida, né? Na minha opinião, eu acredito sim. Eu talvez não investiria por questões de que eu fiz meu corre, e é como você disse, às vezes a pessoa se resguarda, não vive uma vida promíscua, e, assim, vai querer sim uma pessoa também igual, você falou isso no Redcast, por que você vai querer um homem que rodou todo mundo, se ele quer uma pessoa que não é rodada e você se resguardou? Então, isso deve ser mais um autoconhecimento, uma autopergunta. Acredito que isso não deve ser respondido pelas outras pessoas, como está sendo respondido. Eu acho isso horrível. Geralmente a gente tem um demônio acima dos 30 anos na mulher e o homem está chegando no pico do VSM. Eu sei que você trabalhou, teve até uma pergunta aqui, você trabalhou com a questão do VSM num tempo, fez análises e tal. Aí a pergunta também é o que você achou daquilo ali, das pessoas que vocês analisaram, se tinha perfil ou se eram mais pessoas que estavam querendo virar uma personagem. Aí essas perguntas são bem, né, entrelaçadas. Será que a pessoa mais de 30 que vai para a igreja é só uma personagem ou ela não pode estar arrependida? Eu acho que, como eu falei, né? Se você se autoanalisar, mas depende do que você fez na sua vida para o que você vai querer escolher, porque não adianta eu ter varrido as festas todas e depois querer saber onde é que encontra uma pessoa boa, né? Uhum. O que é que você acha também? Eu acho que a pergunta dessa pessoa é um homem, né? Ele tem que parar para analisar, talvez, assim, o quão pertinente é essa pergunta. Porque, às vezes, ele não está conhecendo nenhuma mulher de 20 e tantos, 30 anos. Isso não é uma coisa que está acontecendo, não é um problema real, não é algo que ele está tendo que lidar ou terá que lidar. É só uma projeção de uma fantasia de um problema. E aí a pessoa está gastando tempo para escrever, outro tempo para ouvir resposta, seja aqui na live, seja no story. E o quão isso é importante. Ai, será que a mulher que tem 30 anos, que agora está cansada aí do feminismo e quer ser uma mulher mais resguardada, será que é verdade? Será que é mentira? Mas que mulher é essa? Tem que analisar o caso concreto. Está acontecendo com você? Como é que foi essa conversão dela, essa mudança dela? Foi religiosa? Foi porque ela viu que o feminismo é falacioso e aí ela teve aí conteúdos que mostraram para ela um outro lado e fez sentido e ela mudou? Não dá pra gente responder, entendeu? Se, não, toda mulher depois dos 30 que inventa de agora você mais recatada, tá querendo simplesmente dar um golpe, arrumar um cara para casar, mas, e nem necessariamente, igual você falou, essa mulher chegou aos 30 realmente vivendo essa vida de balada
E foi isso que aconteceu. Então, são N possibilidades que nem eu, nem você vamos conseguir responder, ter uma resposta para isso no sentido prático. Não, sim, essa mulher provavelmente ela está só fazendo um teatro para enganar alguém. Que mulher é essa? Que teatro? E que alguém? Você é esse alguém? E às vezes o cara nem é e tá se preocupando com uma questão imaginária, né? Entre crescer juntos e investir em alguns mais abaixo, foi aquilo que a gente estava conversando no começo da live, porém com caráter, qual o melhor? Crescer junto ou investir? Acho que os dois são bons, né? Crescer junto e investir em alguém que está mais abaixo com caráter. A pergunta aqui ficou, para mim, as duas possibilidades. Tanto a mulher que está mais abaixo, que tem caráter e pode se desenvolver, como aquela que cresceu junto. Acho que aqui a pergunta é meio... Acho que ele queria perguntar outra coisa, né? A não ser que essa pessoa com a qual ela tá melhor de vida não tivesse caráter, né? Então eu fico com alguém que tá melhor de vida mas que não tem tanto caráter, ou é melhor pegar uma pessoa que tá aqui no meu nível abaixo, mas tem caráter, né? Então eu acho que o caráter prevaleceria. A minha opinião aqui é que todos os dois são boas opções. Tanto que vai crescer junto, como investir numa pessoa que tem caráter, mas está um pouco abaixo. Aí aqui a mesma pessoa perguntou assim, conheci uma mulher, ela é empresária, tem muito recurso, eu sou uma pessoa ambiciosa, ela notou isso, eu estou um pouco abaixo dela, mas como eu manteria meu polo masculino? A dúvida dele, tanto ver esses conteúdos, né, de polo masculino e feminino também, ele ficou assim, imaginando como é que ele vai manter o polo dele masculino diante de uma mulher tão empoderada. Eu percebo que o nível de masculinidade percebida pelo homem é muito o quanto que ele tem de sucesso profissional, né? Então, na cabeça do homem, se ele não tem tanto sucesso profissional, ele não tem tanta energia masculina. Só que isso não é diretamente proporcional, digamos assim, né? O homem ele pode se relacionar com uma mulher que naquele momento tem um posicionamento profissional ou financeiro de ganhar mais, sem que essa relação se inverta na polaridade, que ela seja o homem da relação e ele se torne a mulher, né? Como ele mesmo falou, ele é um homem ambicioso, provavelmente está focado aí no crescimento dele. A gente junta aí a pergunta anterior, né? Cresçam juntos. Ela está um pouquinho à frente. Então, se você está incomodado com isso, aproveite esse incentivo para crescer ainda mais e mais rápido. Mas não que você vai se sentir inseguro ou diminuído porque nesse momento ela está com o financeiro um pouquinho acima do teu, né? Criar estratégia, ver como é que você pode fazer também para melhorar a sua parte financeira. E o que eu acho que a mulher mais valoriza é essa postura mesmo do homem, dele falar, não, realmente tá batendo no peito, tá assumindo a responsabilidade, quer crescer. Se a mulher ela tá vendo que o homem quer crescer, está fazendo por onde, ela provavelmente não vai sair do teu lado, ela vai querer crescer junto. Agora, se você fosse esse homem, que a mulher tá ali ganhando mais, e ele tá acordando meio-dia, com preguiça, com não sei o que, aí realmente a mulher vai ficar um tempo, depois vai falar, meu Deus, eu não tenho como ficar arrastando a pessoa. Não porque ela tá interessada só em dinheiro, mas porque é cansativo ficar arrastando uma pessoa que não tá na mesma vibe que você, né? Isso joga até uma pá de cal, né? Naquela teoria de que as mulheres não olham para baixo. O rapaz aqui, teoricamente, está provando com a pergunta dele para a comunidade inteira que ele consegue. Ele está temeroso até pelo consumo do conteúdo. Eu vou até trazer aqui porque Naila, eu tenho, graças a Deus, a característica de consumir todo tipo de conteúdo. Para eu me afirmar como cristão, apesar de ter nascido numa igreja cristã, eu até passei uma época frequentando outras doutrinas para ter certeza do que... Porque às vezes é aquela questão do filho de peixe, né? Vai ser o peixinho. Então eu consumo vários tipos de conteúdo. Eu sigo a minha colega loirinha lá, que o pessoal diz que ensina a dar golpe. Eu sigo Lula, sigo Bolsonaro. Eu sigo todo mundo. Eu quero saber conhecimento, que as pessoas têm para lhe oferecer de conhecimento. E eu sigo Kátia Damasceno. E olha aí, um grande exemplo de uma mulher super empoderada, já estava quase milionária, só que cheia de dívidas. E ela conta numa live dela que o marido dela, muito mais novo e com menos recurso, acabou colocando a vida dela nos eixos financeiros. E era uma pessoa
que não tinha posses, mas que eles, quando se juntaram, cresceram juntos. Então fica aí, né, uma experiência de vida. Quem quiser, procure lá, Kátia Damasceno, e sobre a história dela. A live vai ser encerrada aqui, eu vou voltar rapidinho, porque está dando uns 10 segundos, porque eu tomei um Shadow Ban e eles agora estão me limitando em 1 hora a minha live. Estavam me bloqueando aqui, Naila. Apareceu assim, Naila não pode participar dessa live. O que é isso? Nossa! Será que o pessoal está denunciando? Acho que não, né? Então, tá, o pessoal aqui tá, pelo menos eu já vi um bocado de direct ali, né? E é normal quando o pessoal gosta da live começar a elogiar durante a live lá, achando que a gente vai ler no direct. Infelizmente não dá acesso, né? Legal. Então foi aquela história, como eu falei, uma pessoa destacadíssima do YouTube, porque ela foi uma das primeiras mulheres no Brasil a bater 1 milhão, que ela fala de sexualidade, é o que o pessoal gosta, né? E ela é uma pessoa muito inteligente nessa área. Sim. Mas ela disse que tinha o financeiro dela bagunçado. E aí quando ela conheceu o esposo dela, o povo dizendo, mas ele é mais novo, isso é interesse, ele não tem posse. Só que o cara colocou a vida dela no eixo. O financeiro dela, hoje em dia, ela diz que tem o dobro do que tinha quando tinha dívidas também. Aí para o pessoal aí da Red Pill que gosta de relatos, tá aí um relato, tá na internet aí. Quem quiser checar a veracidade, é só ir lá no canal dela. Sim, legal a história. Aqui você já falou um pouco, mas se quiser falar um pouco mais tem si. Fale das mulheres reativas, vale a pena investir? Eu acho que pelo que ela falou, não, né? Eu acho assim, que todo mundo tem um pouquinho de reatividade, isso também vai muito ao encontro do perfil psicológico da pessoa, então são vários aspectos, né, que envolvem. Tem pessoas que têm um perfil mais colérico, mais influente, são mais impulsivas, e tem pessoas que são mais fleumáticos, melancólicos, que são mais, assim, naturalmente não vai ter reações rápidas ou bruscas, né? Só que não necessariamente essa mulher, por exemplo, melancólica ou fleumática, ela vai ser uma mulher boa. Ela pode meio que te matar na unha também, ser uma mulher super tóxica e uma mulher emocionalmente ruim para você. Então, não é o nível de reatividade que vai implicar ali no diagnóstico da saúde mental dessa pessoa, seja homem ou mulher, né? Mas, se você perceber que é uma mulher realmente que está brigando por tudo, causando uma demanda emocional aí recorrente, aí sim não deve valer a pena por uma questão de falta de maturidade emocional e não por uma questão de personalidade em si, né? Essa outra que a gente já respondeu, mulher que se dedicou a vida para a carreira, foi o começo da live. Quem perguntou, se tiver percebendo que a pergunta dele é essa, é só ir para o começo da live. Acumulou bens, agora investe em minha opinião. A gente já deu opinião, né? Eu acredito que todo mundo deveria estar fazendo seus corres e investindo e acumulando bens, não por materialismo, mas por necessidade social, porque hoje em dia a gente só consegue satisfazer algumas coisas na nossa vida, principalmente o bem-estar, se fizer o nosso, né? Nossos corres. O que o homem deve fazer quando sua parceira pende para o feminismo? Meu amigo, dê de presente o curso da Naila. O curso da Naila, se ela estiver pendendo para o feminista, diz, amor, eu comprei aqui para você, a chave é essa, é só acessar e você vai gostar. Eu tenho quase certeza absoluta que ela também vai gostar de consumir o conteúdo. Boa ideia. Qual o conselho de caminho para as pessoas que podem seguir para se livrar de seus demônios? Meio confusa essa pergunta. Mas eu acredito que deve ser o caminho que a pessoa deve trilhar para superar os problemas, né? Assim, com certeza, consumir mais conteúdos diversos, não ficar só na Red Pill, essa é a minha opinião, porque você já tem os seus demônios e você vai nutrir. Porque quando eu li pela primeira vez um livro que hoje é tido como da Red, mas foi escrito em 77, nem se falava em Red Pill, não tinha nem tido o filme Matrix, nem o livro do Rolo Tomás, para definir o que seria Red Pill, foi o livro O Homem Domado, da Esteve Lá. Eu li ainda na Universidade Federal, um professor conservador que me deu, porque ele achava que eu estava num relacionamento tóxico na época, e ele disse, cara, aqui leia isso aqui. Lógico que quando você pega o livro, você pensa que a pessoa está ali, de certa forma, chacoteando. O Homem Domado. Quem é um homem que vai querer ler aquilo? Quando eu comecei a ler o prefácio, né, que ela fala daquela história da Kombi, que para trocar o pneu da donzela, eu comecei a ver que era um livro com histórias verídicas, assim, coisas do dia a dia. E aquilo ali foi me prendendo,
graças a Deus já tinha uma certa cognição e discernimento. Então eu não levei aquilo para o lado ruim. Mas veja, se eu tivesse lido aquele livro depois de um divórcio, já é outra sensação. Então as pessoas têm que consumir vários conteúdos. Eu cheguei na Red Pill através da gringa, assim, Red Pill como se dizem hoje, né? Como um movimento masculinista. Mas eu já tinha lido Esteve lá, já tinha lido Nessa Ralita. Eu já estava por dentro daquilo tudo ali, mas como biblioteca pessoal, como questão de buscar conhecimento, que eu acho que é isso que nutre uma cognição. Não é fechar um olhar para um mundo onde os outros dizem o que você tem que escolher, o que você tem que fazer. Porque eu acredito que tanto eu quanto a Naila, o que mais a gente tem de tristeza nas nossas consultorias é a pessoa pagar para a gente estar dizendo assim, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Se nosso intuito aqui é só guiar, não é decidir pela pessoa. Então, assim, essa pergunta aqui é bem isso aí, né? O que é que eu devo fazer? O caminho que eu devo fazer para me livrar dos meus demônios. É como se fosse uma receita de bolo. Então, eu acredito, pelo que eu já respondi, a minha opinião é essa. Se desenvolva, estude, busque conhecimento, procure encaixar os seus problemas em exemplos que já aconteceram, mas sem ódio. É só para você saber o desfecho daquilo ali, para você não ter o mesmo problema ampliado, né, no futuro, por ódio. E a Naila, como uma terapeuta, ela vai dizer aqui agora, caminho não tem segredo, e também não tem regra. Querendo ou não, não dá pra gente passar o caminho, né? Assim, 30 segundos, qual o caminho? Porque se fosse, todo mundo já tinha se livrado, né? Tava todo mundo bem. Mas é uma trajetória que precisa ser trilhada realmente, igual ele falou, como um caminho, né? Então é algo para a vida. O autoconhecimento, ele sempre vai ter um degrau além, algo que você ainda pode melhorar. Então ter essa perspectiva de que não tem um ponto final. Ah, agora resolvi isso, pronto. Resolvi minha vida, retirei os demônios. Mas é claro que você vai sempre se aprimorando. A Naila que eu era há anos atrás, realmente não é a Naila que eu sou hoje, né? E nem a Naila que eu vou ser, porque eu vou continuar me aprimorando cada vez mais, né? Nessa excelência aí de se conectar com amor, né? Com coisas positivas, ao invés de estar aí sendo perturbado por si mesmo, né? Pelas suas crenças, pelos seus demônios internos, como ele usou a palavra, né? Então, eu acho que é muito mais olhar para a nossa programação mental. É uma questão de programação mental. A gente vive ali na nossa infância, a gente vai observando no nosso meio, e a gente vive abuso psicológico às vezes. Os nossos pais às vezes não fazem curso para ser pai, né? E nem curso de psicologia ou de desenvolvimento pessoal, psicologia infantil. E muitas vezes a gente vem para a vida adulta com esses traumas, com esses bloqueios, com esses medos. Algumas pessoas aí mais tímidas, mais introspectivas, outras mais bravas, reativas, com vícios emocionais, né? Seja vício emocional em brigar, vício emocional em tristeza. E a gente continua se conectando com pessoas que vão maximizar essa nossa experiência de mais briga ou de mais tristeza, ou pessoas que vão continuar nos dando prejuízo financeiro, emocional, atrapalhando ao invés de ajudar. Então, o que eu creio hoje, que conecta muito mais do que essas regrinhas, né, da Red Pill, ou de identificação de homem mau, mulher má, é essa questão do porquê que eu ainda me conecto com esse tipo de experiência. O que foi que teve na minha infância, ou que tem na minha mente, no sistema de crenças, que eu ainda creio que eu mereço pouco, ou que toda mulher trai. Porque se você acreditar que toda mulher trai, as mulheres que vão entrar na sua vida, elas vão te trair. Talvez, não da forma, talvez, de parceiro, né? Mas ela pode trair sua confiança. Então, de algum sentimento de traição, você vai sentir. Por quê? Porque você está buscando, querendo ou não, inconscientemente, aquela traição. Né? Então, eu acho que é um trabalho muito mais profundo, né? De você olhar a motivação das suas ações, quais são os seus vícios emocionais, o que você acaba atraindo, né? Eu mesmo, com toda a minha consciência, em muitos momentos ainda atraí dinâmicas ruins, que eu tive que olhar e falar, nossa, por que isso está acontecendo de novo? Se agora eu já sei que eu não preciso viver isso, mas continua aparecendo justamente para você, poxa, agora eu sei que isso aí não é mais o que eu quero viver, e você conscientemente conseguir se desviar disso, né? E não viver novamente. Não abraçar o demônio, né? Como diz aí a pergunta dele, ao invés de você
abraçar aí seus demônios, você conseguir realmente deixar eles de lado o mais longe possível. Essa pergunta aqui eu estou deixando para as últimas, mas ainda não é a última. Tem algumas na caixinha aqui da live. Teve algum motivo específico, isso aí é até uma propaganda para a Naila agora, para você começar a atender homens? Acho que não falta é motivo, né? Para terapia de homem. Querendo ou não, foi muito esse público, né, que veio nos podcasts e aí teve essa procura natural. E eu também já atendi casais, né, o pessoal da Red Pill, alguns que tinham namoro, já namoradas e quiseram conversar aí também de casal. E eu comecei a fazer esses atendimentos, né, tanto que até resultou no curso também dos homens que eu criei justamente para atender um pouco melhor os homens aí que chegaram no meu perfil. Então foi mais essa questão de público mesmo, que hoje é bem equilibrado, né? Eu tenho aí, sei lá, 40 e poucos por cento de homens e 50 e poucos por cento de mulheres. Então, por mais que o meu conteúdo era muito mais para o público feminino, vieram muitos homens, né? Então, eu comecei também a dar esse atendimento a eles, até porque, como mentora de inteligência emocional, coaching, a técnica ela é aplicada a independente se é homem ou mulher, né? A sessão ou o ponto que a gente fala ali de relacionamento ou de feminilidade e masculinidade é só um ponto dentro do processo. O processo ele é muito, muito maior e independente de ser um homem ou ser uma mulher, né? A gente consegue atender aí, porque a gente está falando de crença, de emocional, e não só da questão de feminilidade e masculinidade. Exatamente. A pergunta aqui da live, boa noite, você acha que a mulher tem que parecer uma camponesa do século XX para exalar feminilidade, como muitas influências vêm pregando? Isso aí eu vejo mesmo. Com tiara e tudo de flores. Eu acho que a gente está caindo num estereótipo também, né? Eu falei mais cedo na live, Dai, não sei se você estava aqui, mas a gente falou, né, sobre o uso aí da roupa, né? Não é uma roupa, entre aspas, florida, cheia de babados, que vai determinar se a sua energia está feminina, se você é uma mulher feminina, se você respeita os homens. É muito mais interno, né? Então você pode ser uma mulher, sim, feminina, que está em paz com o seu feminino e também já fez as pazes com o masculino, né? Não está em guerra, independente da tua roupa, né? Então eu acho que você pode, não precisa ir para esse estereótipo de tenho que me vestir como uma camponesa, não. O Silvio pergunta aqui, apesar de não ser tema da live, qual a principal mudança nos casamentos de hoje na parte jurídica? Eu vou trazer para a live, Silvio, isso aqui, mas se você quiser uma questão mais assim levada para a segurança patrimonial, você faz a pergunta lá na caixinha dos meus stories, pertinente à dúvida jurídica. Mas para o que a gente está falando hoje aqui, eu acredito que é essa guerra de sexos, que as pessoas acabam trazendo o ego deles para decidir os embates matrimoniais, e isso vai até a cena do divórcio. Porque se você já briga porque o cidadão segura uma xícara de um jeito ou de outro, você vai brigar no dia do divórcio também, tanto o homem quanto a mulher. Então, acredito que é a falta de se colocar um pouco no lugar do outro, para resolver os problemas, porque às vezes a gente fala muito de homem no polo feminino e mulher no polo masculino, mas aquele cidadão, quando ele precisa, de certa forma, um amparo, se ele não tem na companheira dele a confiança para ele se sentir um pouco fragilizado, mesmo que momentaneamente, claro que nenhuma mulher ou nenhum homem vai querer uma pessoa choramingando uma semana inteira, não estou colocando semana como um lapso temporal absoluto, mas só para exemplificar. Realmente isso começa a ficar chato, porque se você não vê aquela pessoa reagir, você não pode dar um tapinha nas costas para aquela pessoa funcionar no tranco. Então, assim, eu acredito, Silvio, que o maior problema hoje jurídico é a guerra. É aquela guerra, aquela velha competição. E isso pode ser até no casal homoafetivo, independe. Isso é uma questão de competição dentro dos relacionamentos, isso é extremamente danoso, até nos relacionamentos com família. Não se deve competir, você deve estar sempre se colocando na posição de servir o outro. Se as pessoas restaurassem essa dignidade, essa vontade de servir o próximo, independente do que você vai ter, porque o que a gente mais vê no meio masculinista eu vou me desenvolver para conseguir mulher, o que é que eu vou ter em troca? Isso é mesquinhez. A partir de quando você quer sempre uma contrapartida, você não vai fazer o seu. Porque o básico é você fazer primeiro o seu, para depois esperar que outra pessoa também faça o dela,
e que juntos vocês possam se servir. Eu acredito que a essência do ser humano, que era servir, ela foi banalizada, e talvez isso aí é uma das coisas que eu acredito um pouco nas teorias de conspiração, né? Aquele dividir para conquistar, está certo nisso aí. Porque enquanto os políticos que dominam a narrativa falarem que você tem que combater o cara que é isso ou aquilo, o ista, o cista e etc., você vai se tornar uma pessoa combativa, uma pessoa chata, uma pessoa egoísta, onde você acha que está mudando a sociedade, na verdade você está fazendo mais do mesmo, porque uma das coisas que eu aprendi com o cristianismo, que eu acho bacana, e isso está presente até nas tábuas de argila da Suméria, que são religiões mais antigas do cristianismo, é o servir. É você se sentir bem servindo. Independente da crença que você tenha, do Deus que você traz no seu coração, servir sempre vai ser o melhor. E uma pessoa, eu via em avós nos meus avós, que eles tinham aquele ranço de pessoa menos polida, ao mesmo tempo eles tinham aquele carinho de ser humano que serve, ser humano que está ali para trazer para outra pessoa o melhor dele. Claro que essas pessoas se decepcionaram na vida, mas você já pensou se toda decepção você transformar numa reação ruim? Não serviu para nada, né? Sim. Não, perfeito a sua colocação, eu super concordo com isso, né? Enquanto a gente entrar num relacionamento esperando que o outro vai entregar e não no que a gente vai entregar, já estamos começando de uma premissa errada, né? De cobrar, de esperar, de ter esse olhar aí que está totalmente inverso ao que vai fazer fluir. Eu acabei parando naquela pergunta, agora estou passando aqui um bocado, mas deixa eu ver outras das caixinhas aqui, que ainda não acabaram também não. Olha, teve caixinha aqui, se Naila depois quiser a gente marca outra live, porque tem caixinha aqui até o Natal, se for para responder. Pois é, vamos responder mais algumas aí, né? Ainda tem mais 10 minutos aqui. Onde homens podem encontrar mulheres de valor? Quais os critérios? Aquela velha fórmula mágica de novo, né? Meu amigo, durante a sua caminhada, se você estiver fazendo seu corre, se você não estiver procurando, tem um ditado que é, de certa forma, passado pelo senso comum de quem procura acha, mas é o tipo de coisa que quem procura não vai achar. É uma pessoa boa. Você vai focar numa coisa que não depende só de você. É aquele princípio de Pareto, né? Os 80% que se resolve naturalmente na vida e o relacionamento está aí. Lógico que você não vai também deixar de procurar critérios, mas ficar procurando relacionamentos, eu acredito que você vai virar aquele cara assim que gira pratos, como a Red Pill diz, e na verdade você está consumindo tanto prato que o prato principal passou e você não viu. Não tem. Eu sou assim, sabe, radical nisso aí, eu sou radical, Naila. Tem tranqueira na igreja, tem tranqueira na rua, tem tranqueira em todo lugar. Então, eu não vou dizer ao cara, vai para a igreja que você vai achar, porque eu já frequentei e frequento igreja e sei que não é também o melhor lugar do mundo. Todo mundo lá está... Todo mundo, pelo contrário, inclusive lá, muitos deveriam se sentir pecadores por conhecer a palavra de Deus e fecham os olhos com estopa e são as melhores pessoas do mundo, mas sabem que a própria palavra de Deus diz que todo mundo é um pecador, né? Uhum. Eu também acho assim que é bem relativo, né? E que também a pessoa tem que pensar o quão boa ela é, né? O quão pronta ela tá também, né? Às vezes tá procurando uma pessoa boa, mas você é a pessoa ideal, você se namoraria, né? Você estaria buscando por você mesmo se você estivesse aí no mercado, você se acha um nota 10, né? Então ter também essa autoavaliação. Exatamente. Olha aqui uma. Eu vou responder, depois a Naila responde. Quem é melhor cliente? O que segue suas orientações e são mais focados? Homens ou mulheres? Hoje em dia, pelo menos os que eu atendo, eu acredito que mulher, de certa forma, ela ainda é um pouco mais crédula. Mas, assim, hoje em dia tem muita gente, tanto faz homem como mulher, que pelo advento de rede social já vem, de certa forma, achando que é especialista no que ele vem lhe pagar para você ajudar. Então, eu acho assim que eu vou colocar não como homem ou como mulher, mas o mais humilde,
o seu cliente mais humilde, para mim, é o mais que mais rende. Uhum, é verdade. Eu estou falando humilde aqui, que recebe a informação com humildade. Não estou falando humilde em questão de valores, né? Questão financeira, não. Que quer colocar em prática mesmo, né? Ali o direcionamento, né? Que tá com o coração ensinável mesmo, né? Exato. O que vocês acham de casais com menos de 1 ano que já compraram aliança de namoro? Eu acho que isso é muito relativo. Minha mãe conheceu meu pai, casou, teve 3 filhos, ficou viúva e ela não passou nem 1 ano, viu? Namorando. Então, acho isso muito relativo. Ah, foi nas antigas. Não, tem casais que eu conheço de amigos meus, da época de escola também, que foi assim. Então, acho que isso é uma questão de, vamos falar assim, maturidade. Deixa a pessoa comprar aliança, meu amigo. Deixa a pessoa dar flores, deixa fazer poema. Eu acho que o fiscal da vida alheia é o cara mais amargurado do mundo. Tá vivendo a vida dos outros, né? Concordo. É muito relativo essa questão de tempo, né? Claro que você não conhece a pessoa amanhã, já tá namorando, casando, é um pouquinho perigoso. Mas se você, 1 ano tá comprando aliança, uai, já tá namorando há 1 ano, tá comprando aliança para casar, é isso que ele quis dizer? É aquelas alianças de compromisso, noivado, né? Uhum. Se for para pedir em casamento, acho que talvez 1 ano, dependendo aí do quanto que esse casal conviveu, do que viveu, muitas coisas já podem ser testadas e aprovadas e realmente pode se encaminhar para o casamento. Aqui é uma pergunta que até eu fiquei curioso. Naila, como não ficar bitolada com tantas regras de coach e de feminilidade? Olha aí, tá vendo aí, pessoal? Não é só na Rede Pio que o pessoal tem uma lista de regrinhas, não. Sim. E aí, Naila, como não ficar? Eu acho que evitando consumir o conteúdo quando você identifica que são regrinhas que são só ali aquelas teorias, né? E se conectando com essa sua essência na sua verdade. Buscando quem é você, não só o que o outro acha que é o certo do comportamento feminino. Ok, existe um comportamento que você quer seguir, existe coisas que você concorda, mas existe você também, né? Então, quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? Tanto de comer, de vestir, de fazer. Você vai se descobrindo e se identificando. Você não tem que entrar dentro de uma caixa, né? Nenhum de nós, enquanto seres humanos, vamos conseguir entrar numa caixa ideal ali, não. É isso que é ser uma mulher feminina. Até porque, por que você quer ser essa mulher feminina? Para conquistar um homem e aí, se pronto, acabou? Às vezes é uma característica espontânea sua que talvez nenhuma coach de relacionamento vai estar ditando na internet como uma característica que o homem busca, mas que o homem certo para você, que vai se conectar com você, ele vai gostar daquela característica de uma espontaneidade, de algum jeitinho que você tem, e não necessariamente aquilo ali é uma regra que você ouviu na internet, né? Então a gente tem que ser a gente também, né? Respeitar o que a gente naturalmente né? Exatamente. Naila, como você lida com a vontade de ter um relacionamento e não aparecer ninguém à sua altura? Olha, aí que é um fã, viu? Gente, não tem nem como, assim, o que lidar, né? É igual você falou, a gente tá seguindo o caminho, vivendo a vida como ela é, né? Se não apareceu ninguém que realmente entrou realmente na minha vida, que se fez presente, que teve ali uma compatibilidade, é porque não é o momento, não é a pessoa realmente, né? E antes a gente tá realmente sozinho, digamos assim, né? Não tá ali dentro de um relacionamento, do que com uma pessoa que é incompatível, que a gente vai estar brigando, ou que vai estar dando dor de cabeça. Então, eu já estive em alguns momentos, claro, né? Toda mulher, eu acho que ainda mais a mulher, pelo menos o meu tipo de mulher tá sempre muito ansioso aí para ter um relacionamento, né? E eu já estive um pouco mais ansiosa. Hoje em dia eu consegui equilibrar bem, assim, essa necessidade, entre aspas, que a gente tem de ter uma companhia, né? De dividir a vida com alguém, dos homens e das mulheres, né? Todos nós temos essa necessidade, é uma necessidade mesmo. Então a gente tem essa necessidade, mas saber ter essa inteligência emocional de ir fazendo as coisas enquanto isso não acontece, né? Então, enquanto eu não estou dentro de um relacionamento, eu vou viver da melhor forma possível a minha, entre aspas,
vida de solteira ali, né? A liberdade de talvez não estar tendo que estar sempre conciliando com outro homem, né? Outro um parceiro, vamos comer o quê? Vamos para onde? A vida do casal tem isso, né? Então, tudo tem um bônus, tudo tem um ônus. E eu acho que hoje eu consegui encontrar esse equilíbrio, assim, raramente eu fico, às vezes ali na TPM a mulher fica, né? Ai, queria tanto um companheiro. Mas hoje em dia eu tô bem tranquila com isso aí, que na hora que for para ser, vai ser. E a gente não evitar entrar num relacionamento por carência, né? Por impulsividade, que é o que mais acontece, né? Essas conexões aí de namoros acontecem muito mais por uma questão de não tô fazendo nada, vou namorar e tô carente do que necessário, do que realmente uma conexão de alma ou um carinho ali construído em bases sólidas, né? Então é complicado. Antes só do que mal acompanhado, já diz o ditado. Exato, e como eu falei no começo da live, se a pessoa está perdendo tempo, como eles diziam lá no ditado, enquanto não acho certo, eu perco tempo com eu passo tempo com os errados, só que você está, na verdade, fechando os olhos dos certos, dos bons, das boas pessoas, porque você está com os errados e quem com pouco se mistura, o farelo come, né? Uhum. Você está ali, a pessoa passa por você, vai lhe olhar e vai dizer, uma pessoa tão boa, mas se envolve com aquela pessoa ali que eu já sei que não presta, então você acaba colocando uma venda, talvez, na pessoa que fosse ser mais interessante para você, porque você está ali perdendo seu tempo por carência, né? Exatamente. Onde mulheres podem encontrar um homem de valor? Quais os critérios? São as mulheres perguntando, né? Já que os homens querem as mulheres de alto valor também. É a mesma questão que a gente respondeu pro outro homem, né? Que perguntou onde encontrar as mulheres. Querendo ou não, a mulher também vai encontrar esse homem de valor, digamos assim, durante a vida, nos ambientes que você frequenta. Trajetória. Então, se você é uma mulher de alto valor, entre aspas, né? Você está frequentando que tipo de ambiente? Você está fazendo cursos, você está indo a palestras, você está indo a talvez uma reunião religiosa, ou um grupo ali de uma célula, né? Algum movimento, alguma obra social. O que você está fazendo, né? O que combina com o seu estilo de vida? O que você está fazendo é o que vai combinar também com esse homem que você vai admirar e achar um homem em potencial, né? Então, se envolver no máximo aí de atividades em grupo possível e estar atenta, né? Poxa, aquele cara ali, né? Será que ele é uma boa pessoa? Como é que eu posso estar o mais perto possível dele para conhecer mais? Tá atenta e aberta, né? Exatamente. Naila, você participou do projeto VSM do Junior Masters. Como foi essa experiência? Sim, ele me chamou para essa parceria, né? Um projeto mais idealizado por ele. Na época o pessoal pedia bastante, né? A parte do VSM. E eu também sou fotógrafa, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu já tenho uma carreira de 5 anos como fotógrafa. Fiz muito casamento, evento, casais também aí na área de fotografia, né? Sempre com casais, mas no outro ramo. E ele me chamou mais para essa análise, né? De dica de foto, essa parte mais do aspecto ali, né? Da impressão fotográfica. Querendo ou não, a parceria foi até bem curta, mas foi legal fazer algumas análises, né? Só que fica aquela coisa bem na superficialidade mesmo. Eu acho que não é um aspecto totalmente ignorado. A gente, querendo ou não, na era das redes sociais, a gente é muito... se vende. A gente vende nosso trabalho através do posicionamento da nossa imagem, a gente vende até uma pessoa chegar na gente para relacionamento também pela nossa imagem, mas não deve ser aquela coisa... Nossa, se posicione assim para... alcançar um objetivo, né? Porque aí você deixa de ser quem você é, às vezes, para cumprir uma regra, né? Também que a gente tem falado aqui na live toda. Exatamente. Bom, pessoal, chegou no nosso horário aqui, no horário que eu combinei com a Naila. E, assim, eu queria agradecer a todo mundo que participou, que mandou pergunta ao vivo aqui, mandou na caixinha. Tem muita, mas muita pergunta. Aí o que vocês vão fazer agora? Vocês vão seguir a Naila, vão mostrar que a live foi produtiva para todo mundo, não só para nós dois que investimos nosso tempo aqui, que graças a Deus sempre é produtivo, mas mostrem vocês também que vocês se interessaram, que é para surgir o interesse que a gente possa fazer uma segunda parte. Porque existe a contrapartida. Ela faz os cursos dela, porque é o nosso trampo. A gente não está aqui na internet para achar o homem e a mulher de alto valor, como muito pensa.
A gente está aqui na internet para ajudar vocês e, em contrapartida, trilhar nosso caminho, fazer o nosso corre. Então, vocês sigam muito a Naila, é uma pessoa sensata, a gente já percebeu, olha. Eu trouxe há 2 semanas atrás aqui, Naila, uma moça de 19 anos, antifeminista. Ou seja, o pessoal tem que desconstruir essa imagem de que todo mundo de certa idade ou assim assado é woke, ou é conservador, só pode ser conservador depois de velho. Ou se você for uma mulher nova, você não tem nada na cabeça e é feminista até chegar na parede, como o pessoal fica falando. E a gente tem que desconstruir. Então eu trago, e o pessoal tem gostado. Eu espero que não tenha surgido aí nenhum hater para estar lhe atazanando lá no direct. Eu acredito que também já passou essa fase, já que você já está no meio masculinista desde do ano passado, lá do Redcast 13, se não me engano. Sim. Fez agora o 111. Então, pessoal, quem quiser conhecer mais o trabalho da Naila, ela participou recentemente do Redcast, o 111, e ela também foi uma das primeiras entrevistadas lá, entre os 20 primeiros, no Redcast 13. Eu vou tecer aqui um comentário particular. Ela evoluiu bastante. Não sei se porque no primeiro não deixavam muito ela falar e ela ainda estava inibida, mas a gente percebe que ela evoluiu bastante no tratamento com homens mesmo, porque eu acho que, como você disse, surgiu oportunidade de acordo com que a dinâmica, né, foi aparecendo na sua vida, como terapeuta, como fotógrafa e como mulher que trata as questões de relacionamento. Então ela não é coach, a gente não gosta desse nome, pessoal, coach, ela é mentora de relacionamento e desenvolvimento pessoal. Então sigam, ela é uma pessoa muito boa, aberta, desde a primeira vez que eu dei um oi lá na caixa dela, ela respondeu também. Então não pensem que ninguém aqui é estrela. Então a gente pode não ter 10 milhões de seguidores, mas a gente dá atenção dentro do possível. Espero que a live tenha sido produtiva para todo mundo. Me despeço aqui com boa noite para todos e deixo a Naila agora fazer o arremate dela para que a gente possa finalizar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, né, respondendo essas dúvidas. Foi uma conversa super agradável, né? Eu e o Márcio temos aí alguns pontos em comum, né, na nossa visão, muito interessante. E espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou aí já pega, acho que não sei se vai ficar gravado, né? Já encaminha aí para os amigos. E estamos aí à disposição também, como o Márcio falou, podem entrar aí no meu direct, conversar, começar a seguir. A gente vai estar aqui sempre produzindo conteúdo para vocês. Bom. Desde já eu autorizo também a Naila para ela fazer qualquer corte que ela queira. Vou deixar salvo sim a live e vou transformar. Eu sempre pego essas lives e transformo 16 para 9 e jogo lá no YouTube também. Se você tiver canal no YouTube, aí você me manda lá no direct para eu poder marcar na descrição do vídeo, para que o pessoal também possa chegar no seu canal. Então, pessoal, muito obrigado à nossa convidada, muito obrigado a todos que participaram da live e muito boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.